Nesta noite quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Os irmãos digam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Tem as palmas bem forte, que louva o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor nesta noite: aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Irmãos amados, passando-se dias, passando-se meses, a minha vida espiritual começou a ir à decadência, e os dias, irmãos, foram se passando, e Satanás, com aquela grande fúria, Satanás furioso, para poder ver a minha derrota, para poder ver ali, querendo ceifar a minha alma, querendo ceifar ali o meu espírito, e eu não vigiando, começo a andar de um lado, começo a andar de outro. E agora, irmãos, Satanás agora, ele veio com uma bandeja para poder trazer uma oferta para mim. E porém agora eu pego aquela oferta que Satanás pôs sobre uma bandeja, eu pego aquela oferta e eu coloco em meu bolso, e eu parto a toda disparada para a beira de um rio. Eu chego na beira daquele rio, muito distante aqui desta cidade. Eu chego lá, e agora eu tiro aquela oferta que Satanás, ele tinha dado para mim, e eu pego ali agora aquela porção de droga, e ali eu a divido, e eu pego um pedacinho muito pequeno, e agora, quando eu dou-se a primeira apitada naquela droga, e eu caio no chão, e agora o meu fôlego tranca, e eu vejo agora que eu dou o meu último suspiro, e naquele momento eu vejo que eu morro. E naquele momento em que eu morro, e naquele momento, irmãos, sai-se do meu corpo o meu espírito, e a minha alma sai aproximadamente 3 metros de altura. E agora eu começo a olhar lá de cima, eu começo a olhar o meu corpo caído, e naquele momento eu olho para a esquerda, em que eu olho e eu vejo agora 2 grandes demônios, e eles vêm rapidamente para poder pegar a minha alma e pegar o meu espírito. E naquele momento eu olho para a direita, surge-se uma luz muito forte, e aquela luz vem clareando. Então de repente eu começo a olhar naquela luz, e daquela luz agora aparece um varão, aparece um homem de branco, e eu começo a olhar naquele homem agora, aquele homem, irmãos, com o seu olho muito lindo, com seus cabelos compridos, ele trazia um coração bem vermelho em seus peitos, e dentro daquele coração algo de ouro. E eu começo, irmãos, a olhar para aquelas vestes dele, muito branquinha, e eu começo a olhar para aquele varão agora, um homem sincero, com um coração puro, com um coração reto, um homem íntegro, e um homem, porém, determinado, porque naquele momento ele me diz: meu servo, venha comigo, quero lhe mostrar algumas coisas. E naquele momento ele me pega em seus braços,
E porém agora se encontro eu em lugar seguro. Agora eu estou em lugar seguro. Irmãos amados, e Jesus, Ele agora me pega em seus braços e me diz: venha comigo, vou te mostrar algumas coisas. E agora Ele começa a caminhar por aquelas folhas juntamente comigo, no meio daquela mata, e eu ali nos braços do Todo-Poderoso. E nós vamos caminhando, não muito longe. Então de repente, irmãos, avistei agora um poço, um buraco muito fundo. E agora ali dentro nós entramos. E nós agora fomos abaixando dentro daquele poço. Porém, irmãos, era infinito. Eu olhava, eu só via terra e nunca chegava lá embaixo. A viagem foi muito longa. Neste momento que nós chegamos, e agora eu começo a olhar uma cratera, um buraco muito grande. Eu começo a olhar, eu começo a ver muito fogo, muita fumaça. Aquele homem comigo nos seus braços, ele chega e coloca-me ao seu lado. Ele pega-me em minhas mãos naquele momento. E quando, irmãos, ele pega nas minhas mãos, eu começo agora a olhar, e eu começo neste momento a ver muitíssimos tanques, um tanque aqui, outro lá, e enfim, eram muitos tanques de águas, tanques enormes. Porém aquelas águas era vermelha, amarela e preta. Aquela água, irmãos, era um enxofre que fervia muito. Eu pergunto: mas que lugar é este? E ele me diz: olha, este lugar chama-se Hades, boca do inferno. E eu começo naquele momento a avistar muitíssimas pessoas. Eram milhares e milhares de pessoas que ali estavam, tudo de pé dentro daquela água. Porém daqui para baixo estavam aquelas pessoas tudo dentro daquele enxofre, e daqui para cima estava, porém, uma veste, e aquela veste era amarela, era vermelha e era preta. E naquele momento eu começo a olhar do outro lado, e eu começo a avistar uma outra cena, muito mais feia ainda. Eu pergunto: mas que pessoas são estas? O que estão fazendo essas pessoas aí dentro desses tanques de água? E naquele momento aquele homem me diz: essas pessoas são os desviados. Essas pessoas são as pessoas que morreram sem me aceitar. E eu começo a olhar de um lado, começo a olhar de outro. E aquele homem me disse: olha, meu servo, a forma em que estão essas pessoas dentro da água. E naquele momento eu olho, aproximadamente 5 metros, bem pertinho de nós, surge lá debaixo daquela água, daquele enxofre, um grande demônio. Porém, esse mesmo, quando ele se levantou, ele não se levantou de frente para nós, ele se levantou desta forma, de costa para nós. Ele se levantou
E eu começava a ver o seu chifre. Porém, aquele demônio parecia um gorila muito forte. E naquele momento ele pegou um garfo preto e ali ele pegou uma pessoa, colocou em um barranco. Ele pegou outra pessoa. Enfim, ele pegou aproximadamente umas 6 pessoas. E ali ele colocou sobre o barranco. E eu começava a avistar a forma em que estavam aquelas pessoas. Porém, umas pessoas estavam sem olho, outras pessoas estavam sem orelha, outras pessoas estavam sem braço, outras pessoas estavam sem as pernas. E agora, eu começo a ver bem longe, mas muito longe, um enorme dragão. Porém, o mesmo soltava fogo de sua boca sem parar. E ali eu começava a avistar um grande engenho. E aquele engenho, Satanás pegava as pessoas e colocava ali dentro. Pegava outro, eram milhares e milhares de pessoas que ele pegava e começava a moer as pessoas. E as pessoas saíam do outro lado, que nem uma tábua fininha. E ele pegava outro e enfim ia pegando muitas pessoas e colocando ali dentro para poder moer. E eu começava a ver milhares e milhares de pessoas carbonizadas. Porém, aquelas pessoas não estavam mortas, porque as pessoas se mexiam muito. Eu começava a ver no meio daqueles fogos, daquela fumaça, muitíssimas pessoas com faca enfiada no seu peito, muitas pessoas com faca enfiada na barriga. Eu via milhares e milhares de pessoas com foices de roçar em seus pescoços. Eu via milhares e milhares de pessoas com corda amarrada aqui sobre o teu pescoço. Eu começava a olhar e eu começava a ver muitas pessoas com algemas aqui em seus braços, quando não era algemas, era corda amarrada. E eu começava a olhar e eu começava a ver pessoas com as pernas todas amarradas. Eu começava a olhar, eu começava a ver pessoas com a perna amarrada e com uma pedra também amarrada em suas pernas. E eu começava a olhar e eu começava a ver uma cena muito triste, pessoas tomando um canecão de sangue. Eu começava a ver no meio daquele fogo, daquela fumaça, pessoas comendo pedra. Eu começava a olhar e eu começava a ver as pessoas esbagaçadas embaixo de pneu de automóvel. Eu começava a olhar, eu começava a ver pessoas no meio de ferragens de carro. Irmãos, aquela cena era muito triste, aquela cena era muito terrível, de ver aquelas pessoas daquele jeito, sofrendo de um jeito, outro de outro. Irmãos amados, e porém, não bastasse eu a ver aquela cena daquele povo no meio daquele fogo, não bastasse-me a ver aquele outro povo também ali naquela água, naquele enxofre. Não bastava me ver aquela cena, porque aquele homem de branco, ele me diz: meu servo, ouça agora o barulho do inferno. E naquele momento, irmãos, eu comecei a ouvir barulho.
naquele momento, aquele povo dentro daquela água gemia, todos eles gemiam e gritavam desta forma: ai, 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 ai. Porém, irmãos, aquele ai cada vez ia aumentando, aquele ai era desesperador. Outros começavam naquele momento a gritar e a dizer: meu Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E agora o que nós vamos fazer, meu Deus? Socorro, socorro, alguém venha me ajudar aqui. Socorro, alguém venha tirar agora a corda do meu pescoço, eu estou aqui enfocado. Socorro, e agora? O que é que eu vou fazer? Uns gritavam ai, ai. Irmãos, eram tantas vozes, eram tantos gritos, eram tantos pedidos de socorro. Irmãos, aquele barulho, ela foi cada vez mais crescendo e minha cabeça foi aumentando, aumentando, e aquele barulho também foi aumentando, aquela cena era muito forte. E quando, porém, eu não aguentei mais de ouvir, então parei-me de ouvir aquele barulho. Paro agora de ouvir aquele barulho. O inferno é real, ele existe. Eu estive lá, ao lado deste homem de branco. O inferno é real. Irmãos, naquele momento, aquele homem de branco me diz: meu servo, olha para cima. Olha você nesta noite para cima. Saiba de que Jesus, ele é vivo, ele é forte, ele está para voltar, para buscar a sua igreja. Irmãos, e naquele momento, eu olhei para cima, e quando eu olhei para cima, eu avistei o fundo da terra, porém era muitíssimo grande, em forma deste céu, muito grande o fundo da terra. Tinha um buraco aqui, tinha outro buraco lá em forma de um poço. E enfim, eram milhares e milhares de buracos. E eu começava a olhar sobre aqueles buracos. E porém, dizia uma pessoa aqui, dizia outra pessoa em um buraco, dizia outra pessoa lá. E enfim, ia descendo uma pessoa em cada buraco. E eu começava a perguntar naquele momento: o que é isto? E aquele homem naquele momento me diz: essas pessoas que estão descendo aí são as almas que o inimigo está ceifando lá em cima na terra e está lançando aqui no Hades. Não parava de descer pessoas. E naquele momento em que eu vi aquelas pessoas descendo, aquele homem de branco, ele me diz: olhe agora para baixo. Eu via muito fundo, mais um buraco, irmãos, muito fundo. E porém lá eu começava a avistar barracões, mas muito barracão. Porém aqueles barracão ia descendo. E porém eu olho também para baixo de um outro lado, e eu começo a ver um pequeno barracão. E porém este pequeno barracão, ele estava de portas e janela fechada. E embaixo daquele barracão agora, eu começo a enxergar um pequeno buraco embaixo daquele barracão. E lá de dentro sai 3 grandes demônios e começa a olhar para cima, lá onde nós estávamos. E porém sai mais 3 demônios e começa a olhar para cima. Porém aqueles 3 que ali estavam, eles entram. E agora 3 entram e 3 saem. 3 entram e 3 saem. Enfim, eles ficavam
revedando, entrando embaixo daquele buraco que estava embaixo daquele barracão, e eles ficavam trabalhando bem rápido. Deu de mostrar de que eles estavam esperando alguma coisa acontecer a qualquer momento. E começa a me chamar agora a minha atenção. E eu pergunto naquele momento: o que significa isto? E ele me diz naquele momento: olha, dentro deste barracão tem um caixão lacrado, e este caixão está com 7 correntes e 7 cadeados, e dentro deste caixão tem uma fena. E eis que neste momento eu começo a olhar dentro daquela casa, dentro daquele barracão, e eu começo agora a ver uma ferragem preta, e em cima daquela ferragem eu vejo aquele enorme caixão lacrado, fechado. Porém este caixão era de cor escarlate, ou que seja de cor roxa. Irmãos amados, na parte de cima daquele caixão tinha 2 correntes, e na parte dos pés mais 2 correntes, e as outras 3 correntes estavam distribuídas pelo meio, e porém os cadeados estavam em pontos diferentes. Porém agora o que estava dentro daquele caixão, o Senhor Jesus, Ele não me mostrou, apenas Ele me falou que dentro deste caixão tem uma fena. O que significa? A palavra fena é de origem árabe, significa espécie de abutre. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra abutre significa várias árvores carnívoras, que no Brasil são mais conhecidas como urubu, no sentido figurado. A palavra abutre significa besta, significa homem cruel. Irmãos amados, então dentro deste caixão está um homem cruel. Dentro deste caixão está o espírito da besta fera, a qual está trancado, a qual está ali com 7 correntes e 7 cadeados. E eis que eu continuava a olhar, que eu começava a ver nuvens, e mais nuvens de demônio, como um bando de andorinhas, que voavam sobre aquele buraco muito fundo. E naquele momento, irmãos, aquele homem de branco, ele me diz: meu servo, venha comigo, porque lá para baixo você não está autorizado aí. E agora nós subimos, porém no mesmo buraco em que nós descemos, nós também agora subimos. Quando nós chegamos agora na superfície desta terra, começo a me avistar agora aquela mata, começo a me avistar agora todas as coisas. E agora, irmão, nós vamos andando no meio daquela mata. E porém, irmãos amados, aquele homem de branco naquele momento, ele chega pertinho aonde estava o meu corpo caído no chão. E agora ele disse-me: meu servo, grave tudo o que te viste e que te ouviste, meu servo, e por onde te passaste, conta esse testemunho. Diga à minha igreja, diga ao meu povo, que ore e que expulse o primeiro
e maior demônio em que mais está agindo aqui na face desta terra para poder levar almas lá para o inferno, a qual é o demônio do suicídio. Meu servo, diga à minha igreja que ore e que expulse o segundo maior demônio e que mais está agindo na face desta terra e que mais está levando almas lá para o inferno, a qual é o demônio da bebedeira. Meu servo, diga à minha igreja que ore e que expulse o terceiro maior demônio e que mais está agindo e que mais está levando jovens lá para o inferno, a qual é o demônio da nova era, que produziu o crack e produziu a prostituição, a que mais está levando jovem lá para o inferno. Meu servo, diga a tais pessoas que o inimigo, que o diabo, ele vem com uma bandeja, oferecendo muitíssimas coisas. Quando eles pegam e começam a divertir-se, e em nenhum momento de distração, o inimigo, ele vem por trás e ceifa as vossas almas, o vosso espírito, e assim leva lá para o Hades. Meu servo, diga a essas pessoas que me aceitem. Meu servo, diga a essas pessoas que eu vos amo. Diga a essas pessoas que eu não quero que eles vá para este lugar. E naquele momento eu olho para o olho daquele homem, e eis que lágrima do teu olho corria lágrimas sem parar. Irmãos amados, é grande o seu amor por nós, é grande o seu amor de Jesus. E eis que aquele homem continuava a dizer muito mais coisas ainda. Ele começava a dizer-me: diga à minha igreja que ore. Meu servo, diga à minha igreja que consagra. Meu servo, diga à minha igreja que vigie. Diga à minha igreja, meu servo, que eu já estou à porta para poder vir buscar. Diga à minha igreja que só estou esperando a autorização do meu Pai para poder vir buscar a minha igreja. Meu servo, a paz seja convosco. Ele devolve-me a minha alma e o meu espírito sobre o meu corpo. Eu olho e eis que este homem, ele vai se retirando e ele vai indo. Eu estou ali, e porém demora algumas horas, e eu começo a voltar em mim, e eu começo a ver, meu Deus, o que foi que aconteceu? Pois eu caí ontem à noite, 6:30 da noite, porém venho acordar agora, 6:30 do outro dia. Passei a noite inteirinha caída na beira deste rio. Eu começo, irmãos, a ver que as minhas mãos estavam tudo gelado, meu corpo estava duro. Deu trabalho-me para levantar, as minhas unhas estavam roxas. E eu me levanto e eu começo a ver agora aquela porção de droga caída no chão. E eu pego agora rapidamente os meus objetos, a minha carteira, eu pego o meu celular, eu pego o meu veículo, e eu saio, irmãos, a toda disparada, e venho-me para a minha casa. Irmãos amados, quando eu chegava em minha casa, a minha esposa ali estava de joelho, orando. O inferno, ele é real e ele existe. É terrível. Quem sabe você pode ouvir esse testemunho e começar a ficar, quem sabe, pasmado.
Mas olha, eu estive lá, e eu digo aos irmãos nesta noite, eu só voltei porque eu estava no braço de Jesus. Não saia desta porta sem reconciliar.